Pronto aí, podemos começar? Olá, bem-vindos ao site, ao Facebook do PT São Paulo, Diretório Municipal do PT. Hoje a gente vai fazer uma entrevista muito interessante aqui e conhecer o livro Geopolítica da Intervenção. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria fazer uma pequena introdução para a gente entender do que a gente está falando. Bom, a Operação Lava Jato, minha gente, encantou o país. Os procuradores de Curitiba, o juiz Sérgio Moro viraram paladinos da justiça, heróis nacional, né? São heróis nacionais. E tudo isso aconteceu pelas telas da Rede Globo, pela Folha, pelo Estadão, e a população de São Paulo, do mundo, né? Estamos falando aqui de São Paulo, porque nós somos paulistanos, mas no Brasil inteiro a população achou que os paladinos estavam apenas combatendo a corrupção. E mais tarde a gente vai ver que não era bem isso, tinha outras coisas por trás aí. Na esteira da crise econômica de 2008, surgida nos Estados Unidos por conta dos papéis podres do financiamento imobiliário subprimes, criou-se uma grande crise econômica que se estendeu pelo mundo. Só na Europa derreteu mais de 60 milhões de empregos. No Brasil, essa crise foi chegar ali por meados de 2013, 2014, até por conta das políticas anticíclicas criadas pelo governo do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Bom, como o padrão de vida do brasileiro não baixou, mas ele parou de crescer, né? A crise começou a afetar o bolso dos brasileiros. A grande imprensa, o PIG, como dizia o nosso saudoso Paulo Henrique Amorim, não tratou o problema como uma crise econômica, tratava como um problema de corrupção nas construtoras e na Lava Jato, na relação com a Petrobras e com os partidos políticos. E lembra que em 2013 começaram a surgir manifestações pelo país todo aí, né? Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, todos devidamente financiados por partidos e organizações internacionais, e seus atos foram convocados pelas emissoras de TV, cobertos pela grande mídia. Em 2014 nós tivemos uma eleição complicada, a presidenta Dilma se elegeu, mas houve um terceiro turno da eleição, né, com o candidato à presidência Aécio Neves derrotado e não aceitando o resultado eleitoral, e começou aí um embate que acabou com o impeachment da presidente Dilma, uma presidenta honesta. Nessa esteira, começou a Operação Lava Jato, né, capitaneada lá pelo Deltan Dallagnol, pelo Sérgio Moro, os procuradores de Curitiba. Como disse no começo, a gente achava que os paladinos da justiça queriam acabar com a corrupção no país. Mas também, embora muitas dessas atividades de combate à corrupção sejam justas, por outro lado, também tinha uma nuance, uma preocupação em desestabilizar o governo eleito e também um claro viés de entrega das riquezas nacionais através da criminalização da política e da destruição da indústria da construção civil do país e, claro, do petróleo. O nosso entrevistado de hoje, o professor, escritor, sociólogo e advogado Fernando Augusto Fernandes, escreveu um livro muito interessante e é sobre ele que a gente quer conversar. Se chama Geopolítica da Intervenção. A gente vai falar mais do livro no decorrer e você, inclusive, vai descobrir onde é que você pode comprar o livro. Ele é muito interessante porque não é só uma intenção pessoal, uma vontade pessoal, uma preocupação pessoal do autor. Ele é extremamente fundamentado em documentos, em jurisprudência, em muitos documentos, né? Então não é só o intelecto do autor e a vontade do autor de discutir a Lava Jato, mas tem muita fundamentação. O nosso convidado também é autor de outros livros, né? Participou lá do livro das suspeições, esse eu tive oportunidade de ver, né?
E, professor, vou chamá-lo de professor, não vou chamá-lo de doutor, não, vou chamá-lo de professor. É uma honra tê-lo aqui e eu queria que o senhor continuasse, se apresentasse, e aí nós vamos bater um papo sobre a geopolítica da intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao Facebook do Diretório Municipal do PT São Paulo. Tudo bem, Aparecido? É um prazer estar com vocês aqui. Eu diria, me chame ou de colega ou de companheiro. Não precisa ser professor. E, na verdade, apesar de pessoalmente ter me dedicado à vida acadêmica, fiz mestrado em Criminologia e Direito Penal, fiz doutorado em Ciência Política na UF, de fato, eu sou um militante do direito. Assim que me compreendo, sou um homem mais da prática, tenho a teoria como embasamento da prática, né? Eu posso fazer uma pequena retrospectiva. Em 1997, eu descobri um arquivo secreto do regime militar de 64, os julgamentos de presos políticos, as gravações do julgamento de presos políticos. Esse material gerou um livro que está gratuito hoje na internet, chamado Voz Humana, a defesa perante os tribunais da República. Está gratuito tanto no hot site do livro Geopolítica da Intervenção, na editora Geração, quanto no site do escritório. Este material também gerou o filme Sobral, Pinto, Sobral, O Homem que Não Tinha Preço, e, posteriormente, o segundo livro, que é este, Poder e Saber, Ideologia e Campo Jurídico e Ideologia, em que eu analiso uma estratégia de poder na reforma universitária de 1930, feita por Francisco Campos, que conhecemos como ministro da Justiça do Estado Novo, mas que também foi o primeiro-ministro da Educação, que fez a reforma que separou a história, sociologia, jornalismo, muito posteriormente, mas separou o direito da história e da sociologia, tornando o direito técnico e, com isso, fazendo com que se criasse o sustentáculo necessário de atores do poder, e que isso vai influenciar profundamente depois no golpe de 64 e na formação do nosso judiciário como um todo. A minha apresentação, então, resumidamente é essa. Eu sou um militante e aí posso contar um pouco do livro Geopolítica da Intervenção, que, se me permitir, eu prossigo. O livro, ele é uma mistura de duas concepções, né? Primeiro, uma deformação acadêmica que eu tive anteriormente na ciência política e no estudo da doutrina de segurança nacional e do julgamento de presos políticos, e, posteriormente, da vivência que tive como advogado de defesa na Operação Lava Jato. Desde a fase número 1, em defesa naquele momento do Paulo Roberto Costa, passei por defesa de vários empresários e, no processo público, polêmico, que é uma fraude, e eu explico com calma por quê, eu defendi o Paulo Okamoto no mesmo processo que o Lula foi acusado de triplex, e também de lavagem de dinheiro em relação à manutenção do acervo. Houve absolvição do Paulo Okamoto, e eu explico no livro por que a condenação do Lula é uma fraude. Também fui coautor do habeas corpus que obteve a decisão de soltura do Lula, né, num domingo,
certo? Que não foi cumprida, em conjunto com o Paulo Teixeira, Paulo Pimenta e o Adi Damus, e também coautor da reclamação no Supremo que permitiu o Lula dar entrevistas. Essa é um pequeno resumo, e, se me permitir, eu farei uma exposição sobre o livro. Muito bom. Professor, alguns livros sobre a Lava Jato foram escritos recentemente. Tem lá um do Intercept, tem uma juíza também, acho que é Fabiana Rodrigues, escreveu um livro interessante também sobre a Lava Jato, mas o diferencial do seu livro, pelo que eu pude perceber, está não só na questão da Lava Jato, mas tem uma nuance, que o próprio nome diz, da geopolítica, que é estudar um pouco as instituições no Brasil, como é que elas se formaram, considerando o pós-guerra, né? Então, a formação do judiciário brasileiro, do pós-guerra, da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Exército, a influência norte-americana, né, na formação dessas instituições, não só para colaborar, mas também como forma de formular um pensamento hegemônico do grande irmão do Norte. Eu, olhando lá, o senhor trata disso, queria que o senhor discorresse um pouquinho, até para entender, né? O senhor coloca lá o seguinte, que a doutrina de segurança nacional, o senhor coloca que os americanos, no final da Segunda Guerra, estou resumindo, claro, não está ipsis literis, mas no segundo, os americanos parece que aprenderam alguma coisa com os nazistas. Puxaram do nacionalsocialismo lá uma doutrina, né, de guerra total, de como lidar com o inimigo, e parece que trouxeram isso para a América do Norte, e como forma de dominação nessa geopolítica global, começaram a aplicar isso principalmente nos países de terceiro mundo, principalmente aqui na América Latina. É por aí, doutor? A doutrina de segurança nacional, ela foi formada pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos, ao mesmo tempo que lutam contra o nazismo, mas vamos lembrar que tivemos, se eu não me engano, 13 milhões ou 11 milhões de soldados russos mortos para que se chegasse a Berlim. Em termos dos Estados Unidos, nós tivemos milhares, né? Mas os números são muito diferentes. Entrou numa parte fundamental da guerra, mas saiu muito fortalecido e formulou uma doutrina que acabou a ajudar a dominar as forças armadas da América Latina, né? Uma doutrina que pensava, vendia um pensamento ideológico de que nós estávamos em uma guerra absoluta aí contra o comunismo, que é a Guerra Fria, né? A União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro, e que esta guerra exigia a eliminação completa do outro. É uma inversão da cláusula de Clausewitz, que é a política é a guerra por outros meios. Então, a partir disso, há um investimento pesado dos Estados Unidos em doutrinar as forças armadas da América Latina, e no Brasil em especial, tendo em vista o tamanho e a importância do país. E nesse investimento, a lógica de que cabia aos Estados Unidos a defesa do hemisfério e às nossas Forças Armadas a caçar o inimigo interno comunista. E há uma mistura com o que ocorreu na Guerra da Argélia,
e se institucionaliza a tortura como método de investigação, e há um investimento pesado de levar militares brasileiros a, inclusive, fazer cursos de tortura no Panamá. Havia um centro de ensino de tortura no Panamá. Bom, isto gera o golpe militar de 64, mas também gera os golpes militares na América Latina como um todo. É uma sequência, é um dominó. Nós vamos ver que hoje nós estamos vivendo uma nova forma mais rebuscada de intervenção. Quando o inimigo interno comunista vai se esvaindo, né, com o início do fim da Guerra Fria, se elege um novo inimigo interno. Qual? O traficante. Lógico que é o seguinte, que assim como a escravidão não acabou em 1888, isso são datas escolásticas, nós temos aí o seguinte, o que acontece? Você continua com a lógica anticomunista dentro do Exército. Você vê que hoje nós temos um retrocesso enorme. Temos em pleno momento do século XXI, se falar se seguir a lógica de caça ao comunista de novo, né? Com a lógica do governo Bolsonaro. Mas, então, se estende isso com permanência histórica, mas os Estados Unidos vai investir em uma nova forma de dominação, que transpassa das Forças Armadas para as polícias, em especial no Brasil, a Polícia Federal. E aí o livro traz entrevistas de agente da CIA, que foi dada à Carta Capital. Eu tenho dito o seguinte, isso não é um livro de teoria da conspiração. É um livro documentado sobre... Nós já sabemos historicamente da influência americana no golpe brasileiro, tivemos porta-aviões aqui esperando para intervir se fosse necessário. Bom, e chega a esta fase de intervenção americana na questão das drogas. Investimento pesado de doutrinação da Polícia Federal, levar policiais para os Estados Unidos, investir... Houve uma CPI no Brasil que investigou esse fluxo financeiro a policiais federais. Então, você sai de uma influência só americana só nas Forças Armadas, e eles passaram a dominar a Polícia Federal. A partir disso, você tem um solo fértil para chegar ao aperfeiçoamento, vamos dizer, ao rebuscamento que os Estados Unidos chegou com a intervenção e a doutrinação de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Há um documento que chega a ser, tem um capítulo do livro, chama-se Os Juízes Brasileiros e a Soberania. E cita um documento estarrecedor que foi revelado pelo Wikileaks, que é um telegrama feito da embaixada americana no Brasil para o Washington, e este telegrama relata um projeto chamado Projeto Pontes, em que havia a presença de juízes federais de 22 estados brasileiros, procuradores, e o nome do Sérgio Moro o Sérgio Moro participou como palestrante. Este encontro, diria clandestino, porque a agenda não foi pública, né, de autoridades brasileiras se relacionando diretamente com a autoridade estrangeira, membros do nosso Poder Judiciário e do Ministério Público, sem
nenhuma preocupação com a nossa soberania e sem respeitar as regras das nossas relações internacionais através do Itamaraty, através do Ministério das Relações Exteriores e através do Ministério da Justiça. E esse telegrama acaba com uma manifestação da Sachi Villarosa, dizendo o seguinte: está elogiando juízes e policiais brasileiros que militam, isso em 2009, vamos colocar isso em 2009, pleno governo PT. Está elogiando os juízes e policiais brasileiros que militam na direção oposta do governo eleito e seu Ministério de Relações Exteriores. O ex-juiz Sérgio Moro estava presente. Então, você tem ali, e ele termina esse telegrama ainda dizendo que o sucesso desse projeto iria, naquele momento, passar a uma outra fase, não mais teórica, porque eles ensinavam a interrogatórios, ensinavam a conduzir audiências na forma americana, ali que se introduzia as ideias de lavagem de dinheiro, as ideias de delação premiada, e etc., dizendo que passaria a uma frase prática, diz aqui, de uma força-tarefa proativa num caso de finança ilícita, darão acesso especialista dos Estados Unidos para orientação e apoio em tempo real entre os lugares eleitos como possíveis lugares para esse trabalho estão São Paulo, Campo Grande ou Curitiba. Então, a partir disso, é um quebra-cabeça, eu destaco, resgato um processo que eu trabalhei anteriormente à Lava Jato, no qual o Sérgio Moro recebe um ofício da Embaixada Americana direto a ele, ou seja, não há distribuição para o juiz, não há Ministério das Relações Exteriores, uma relação direta do juiz e da Embaixada Americana, em que... Só um parênteses, professor. Se fosse o contrário, se fosse um juiz americano recebendo um documento, um e-mail de uma autoridade brasileira cooperando com o Brasil sem passar pelos seus Ministérios de Relações Exteriores, estaria preso. Eu acredito que estaria preso por traição, estaria preso por espionagem. Eu tenho lembrado que de um livro excepcional do Fernando Moraes, que além de escritor de Olga e de inúmeros livros maravilhosos, escreveu um livro extraordinário chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que ele relata... Eu tenho um exemplar aqui na estante. Um espetáculo de livro, né? Ele relata os cubanos que foram aos Estados Unidos investigar as associações anticastristas e colocavam bomba em Cuba, tentavam matar Fidel, etc. Eles não investigaram nada do governo americano. Nada do governo. E foram condenados à prisão perpétua como espiões. Eu tenho certeza absoluta que, se fosse nos Estados Unidos, esses juízes estariam, evidentemente, demitidos, presos. E aí eu posso até tocar em um fato muito interessante, quer dizer, antes de prosseguir uma linha sobre isso, porque a ideia passada pelo Delanhol, que foi o procurador, inclusive, desse caso anterior que eu disse, com relações dos Estados Unidos, e do Moro, ambos que foram também abrigados em cursos acadêmicos americanos, com
facilidades, todos na linha de lavagem cerebral dessas autoridades, né? Ambos com essas relações diretas, tá? E lembrar o que imagina o que faria os Estados Unidos se um juiz divulgasse telefonemas do presidente da República, como aconteceu aqui. E aí, neste ponto, eu trago também uma citação do livro tirar esse barulho aqui, pode ser meu, a citação de um livro do Glenn, o Glenn, que foi o grande jornalista que divulgou a questão do Snowden, né, o agente da CIA que revelou que os Estados Unidos interceptavam o mundo, e neste caso, citado no livro, interceptavam a Dilma, quando era presidente da Petrobras, a Petrobras inteira, o presidente da França, o presidente da Alemanha, foi algo escandaloso, né? E o seguinte, daí é que se tem, na verdade, o livro vai montando este quebra-cabeça de relações concretas, mas citar aqui um livro dele, que é do Glenn, que ele é advogado constitucionalista, nosso colega advogado, além de jornalista. E ele demonstra, nesse livro, ele critica o sistema americano, dizendo que nenhum ex-presidente americano foi parar na cadeia com provas gigantes de cometimento de crime. Irã contra... todos presidentes, ex-presidentes, o presidente protege o ex-presidente, e você cria, entre republicanos e democratas, você cria uma proteção dos ex-presidentes e uma proteção da classe política. E quando, por exemplo, pegaram as empresas de telefonia americana fornecendo ao governo acesso para que o governo escutasse os americanos, que este era o problema para eles, não escutar a nós, brasileiros, mas os americanos, o Congresso americano se reuniu e deu anistia às empresas. Então, quer dizer, a ideia, quando você pergunta, mas se fosse nos Estados Unidos, né, esse juiz, não há possibilidade que os juízes iam parar na cadeia, os membros do Ministério Público também, além de serem demitidos. Segundo, o que nós vamos fazer no Brasil, e que vai, da mesma maneira que você tem os golpes militares da América Latina, depois a questão das drogas, em alguns países a presença militar americana, como Colômbia, Bolívia, né? Depois a gente tem a invasão do próprio Panamá, a prisão de Noriega. Você tem nessa nossa fase de intervenção através do judiciário, inúmeros países do nosso lado, Equador, Honduras, Paraguai, Peru, Argentina, Nicarágua. O livro faz essa comparação dessa fase que nós estamos vivendo, em que essa doutrinação americana, e em razão da Petrobras, mostra como esses dados interceptados pelos americanos da Petrobras, essas relações dos americanos com Curitiba, com Sérgio Moro, com Delanhol, e posteriormente as revelações da Vaza Jato de, por exemplo, procuradores americanos em território brasileiro, clandestinamente, interrogando dentro do Ministério Público brasileiro ex-diretores da Petrobras, pegando informações que geraram a Petrobras nos Estados Unidos multas bilionárias. E os procuradores ainda seriam beneficiados com parte da multa bilionária se não fosse a suspensão realizada pelo ministro
Alexandre de Moraes. Algo escandaloso, Aparecido. É algo... eu faço um intervalozinho para também a gente fazer um debate. Eu posso seguir, mas dizem que a melhor maneira de acabar com o homem é ele não parar de falar, né? Mas eu posso seguir contando. Não, mas tá indo bem. Ó, nessa esteira, professor. Nessa esteira, professor. Então, nessa esteira aí, tem uma outra parte. Assim, nós já falamos da geopolítica, né? Porque a preocupação ela não está só em treinar os nossos promotores, o judiciário, ajudar a nossa polícia a combater o narcotráfico e a lavagem de dinheiro. Tem outras coisas que estão por trás, como, por exemplo, os olhos do mundo na Petrobras. Né? Nós sabemos que os cientistas dizem que só tem petróleo no mundo por mais 40 anos. Então, além de pensar em novas fontes de energia, as que têm e que são commodities bilionárias, alguém sempre quer pôr a mão nelas. Tanto que agora está havendo um desmonte da Petrobras, inclusive a partir de ações da Lava Jato. Não só isso, mas também a indústria da construção civil brasileira, né? Porque em qualquer país civilizado no mundo, você pega lá o Odebrecht roubou, está pagando propina, opa, eu intervenho na empresa, a empresa continua operando, trabalhando para o governo, né, preservando os ativos, os empregos, e eu vou punir quem cometeu o erro. Foi assim que a Alemanha fez com a Ericsson, mas não é assim que a Lava Jato fez com as nossas empreiteiras, e hoje acabou ajudando, no meio de uma crise econômica, a destruir uma indústria importante, a da construção civil, a indústria naval, e isso acabou, diante dessa crise econômica, gerando milhões de desempregados e agravando mais a crise. A Lava Jato consegue fazer um strike, né? Consegue fazer um strike, porque ao mesmo tempo que ela derruba a Petrobras, que cai quase 60%, gera desempregos gigantescos, cidades como Macaé, por exemplo, viraram cidades fantasmas. Né? Então, atinge diretamente uma empresa estatal brasileira de petróleo, que, vamos lembrar que os Estados Unidos não invadiu o Iraque em razão de criando a relação com 11 de setembro, que não tinha à toa. Estava visando o petróleo iraquiano. A questão, por exemplo, dos Estados Unidos com a Venezuela tem exclusivamente também um ponto muito pesado, que é o lugar mais próximo dos Estados Unidos com petróleo. E o Brasil, fundamental nisso. Então, atinge diretamente o petróleo brasileiro, desmonta as empresas, e mais, consegue derrubar o governo com impeachment, com o juiz manipulando informação o tempo inteiro, com ajuda americana, porque os extratos da Suíça foram trazidos, foram entregues ao Dallagnol em pendrive, isso já está constatado, né? Depois ele tenta fazer uma lavagem da origem em relação a isso, né? Mas essas relações são muito profundas, né? E o seguinte, nisto cria uma fraude que consegue encarcerar o maior líder de esquerda da América Latina, que é o Lula. Se me permite fazer o livro tenta fazer essas conexões e tenta explicar, traduzir aqueles que não são advogados, como nós, os detalhes da fraude, como se operaram a fraude, como, inclusive, o Supremo Tribunal Federal foi se afastando da Constituição. Né? O processo do Lula, né, que eu participei da defesa do Okamoto, ele
na questão do acervo presidencial, nós acabamos obtendo um parecer do Ministério Público pelo trancamento e nem assim conseguimos trancar, mas foi absolvido. Comparamos o que o Obama recolheu, enquanto era presidente, aproximadamente 2 bilhões para tratar do acervo presidencial do Obama, em criar um instituto. O Fernando Henrique era presidente da República e fez um jantar ainda como presidente da República para criar um instituto do Fernando Henrique. E essas doações foram realizadas enquanto ele era presidente da República. E o Janot, que era procurador-geral, disse que não há problema nenhum. Mesmo que, posteriormente, foi graves problemas ao Lula. Mas também a questão do triplex. O triplex é Eu, inclusive, achei, em determinado momento, que o Sérgio Moro não teria o desplante da condenação que o fez. Porque é fácil explicar para quem não é advogado. Como se recebe um apartamento? Se recebe entregando a posse, a chave do apartamento. O Lula nunca teve a chave do apartamento, nunca teve a posse do apartamento, nunca teve uma escova de dente no apartamento, nunca fez um churrasco no apartamento, nunca, nada. Então, aquilo era uma expectativa, nunca se concretizou, né? Isso, então, primeiro, ele nunca recebeu o apartamento. Como é que ele seria acusado de corrupção sem nunca receber nada? E ele não era mais presidente da República. Ele poderia receber até de presente. Além de ele ter comprado um apartamento no mesmo prédio, e a OAS queria que ele ficasse com a cobertura, não com o apartamento que ele recebeu, ele poderia até de receber de presente, que não teria crime nenhum. Aonde houve a fraude, né? E a fraude é constatada pela própria decisão do tribunal, porque teriam que ligar o apartamento a algo que ele tivesse feito para beneficiar a construtora, a OAS, quando ele era presidente da República. E o que o acórdão diz? O acórdão do Tribunal Regional Federal diz que não, o Ministério Público recorreu, por exemplo, para aumentar a pena do Lula, dizendo que era ligado a 3 contratos da Petrobras. O que não tem menor elemento disso. E o tribunal nega este recurso do Ministério Público, dizendo que não, que o Lula estava sendo condenado não por 3 contratos da Petrobras, ele estava sendo condenado por todos os atos de corrupção ocorridos no governo. O que é condenar o Lula por nada. Não indicaram no processo nenhum ato concreto que o Lula tenha realizado para receber o apartamento. Então, o processo é uma fraude. E aí vem o que o Supremo Tribunal Federal foi permitindo que ocorresse, né? Porque o Supremo, ele naquele momento, a Carmen Lúcia, primeiro o Supremo age, como eu disse na sustentação do Okamoto, nesse momento da história, como uma omissão imprópria. Para os que não são advogados possam entender, é como se o não agir tivesse o efeito de uma ação. Eu não vou fazer algo para ter uma consequência dolosa que eu quis. O exemplo clássico é um sujeito não jogar a boia para o seu inimigo morrer afogado. Isso não é uma missão de socorro. Isso efetivamente é assassinato através da omissão. E isso foi sendo feito pelo Supremo, né? Deixando com que as ilegalidades fossem cometidas e em certos momentos, manipulando também, sendo manipulado no Supremo,
pela opinião pública, pelo Sérgio Moro, né? Mas também manipulando. Exemplo, claro, foi o que aconteceu com o habeas corpus do Lula. Quando o Lula foi preso, e isso depois do Sérgio Moro ter realizado, ele foi aos poucos realizando testes de o quanto as nossas instituições seriam seguras. Um exemplo foi a condução coercitiva, né? Condução coercitiva do Lula. Depois, a divulgação das gravações com a presidente da República. E nada vai acontecendo com ele. Então, ele vai cometendo ilegalidades. Nós tratamos aqui de ilegalidades anteriores à Lava Jato, que ele manda monitorar advogados. É um sujeito sem limite. E as instituições não vão pondo limite a ele. A ponto de ele fazer uma sentença que é uma fraude, depois de já conduzido o presidente da República, o ex-presidente da República, e finalmente o prende. Só que é o seguinte, havia no Supremo as ações diretas de constitucionalidade para reverter a prisão em segunda instância. Dizer que é legal, constitucional, o artigo do Código de Processo que diz que não pode ser preso antes de trânsito de julgado. Isso, para que as pessoas entendam, não quer dizer que as pessoas não possam ser presas antes de transitar de julgado, desde que seja necessária a prisão por prisão preventiva, etc. Mas há uma manipulação da pauta do Supremo Tribunal Federal para não colocar as ações de constitucionalidade em julgamento e colocar o habeas corpus do Lula. E, com isso, personalizar a discussão nele. Poderia ter se obtido a soltura do Lula até por outro caminho, inclusive, em razão da excepcionalidade do caso, dita pelo próprio tribunal, quando o tribunal disse que o condenava excepcionalmente por qualquer ato. E o Supremo, então, nega o habeas corpus do Lula e depois da eleição bota para julgar as ações diretas de constitucionalidade e defere. Ou seja, o Lula ele permanece preso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por uma diferença de um voto e que uma decisão que vai ser revertida depois da eleição. E, além de preso, é calado, censurado, sequestrado. E o ministro Lewandowski concede 3 decisões, uma decisão para Mônica Bergamo, para entrevistá-lo, uma decisão para o Florestan Fernandes, e aí, repetindo, o Adi Damoso, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e eu entramos com uma medida no Supremo, em favor do Lula, em que foi concedido ele dar entrevista a quem ele desejasse. E o que acontece? Não foi uma liminar. Não foi uma liminar, Aparecido, naquele momento. Foi uma decisão definitiva. O Lewandowski julgou o caso. A procuradora da República, Raquel Dodge, à época, disse o seguinte: não iria recorrer da decisão porque entendia que era constitucional a decisão, porque afetava a liberdade de imprensa e impedia as entrevistas. E o que fez, então? O Fux, que era vice-presidente do Supremo Tribunal Federal à época, assumiu a presidência interinamente e defere uma liminar suspendendo uma decisão transitada em julgado, que não é cassada depois que o Toffoli volta à presidência. Essa decisão só é cassada depois da eleição, quando o Supremo Tribunal Federal cria uma censura à revista Cruzoé, que fez uma matéria sobre o amigo do pai, contra o Toffoli, que, na verdade, não tinha nada contra o Toffoli, absolutamente nada, mas o Supremo reage mandando censurar a revista, tirar do ar a matéria,
e a imprensa cai em cima do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo vai recuar em relação à revista, no mesmo dia revoga a decisão, outra revista, e revoga a decisão contra o Lula. Mas a eleição já tinha ocorrido, né? Então, o Supremo ele vai permitindo com que essas ilegalidades sejam cometidas. O Gilmar Mendes, que é um ministro que apoiou a Lava Jato, o Gilmar Mendes que se utilizou das gravações ilegais fornecidas pelo Lula, pelo Moro, à imprensa, da conversa de Lula e Dilma, essa divulgação ilegal é utilizada pelo Gilmar Mendes, que vai impedir a posse do Lula como ministro. Mas passa a ser um dos maiores denunciadores das barbaridades cometidas pela Lava Jato. Ilegalidades essa que vem desde tortura, tem um capítulo chamado O Início da Lava Jato, fase 1, Banho sobre Alpinto, que eu conto como os presos eram tratados, como nós tivemos que impetrar um habeas corpus para tomar banho, para o preso tomar banho de sol. Isso é tortura. Igual Guantánamo, quando não deixa o preso dormir. Então, você tem tortura. E essa tortura, vamos dizer, teve um parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, entendendo que isso é ilegal, inconstitucional, feria as convenções internacionais. Então, eu conto como são as relações fraudulentas dentro do judiciário para se manter as decisões de Sérgio Moro. O livro é muito cheio de detalhe. Eu fico com receio de fazer uma longa exposição, né? E não deixar você falar, porque senão o livro é tão cheio de... É um quebra-cabeça tão cheio de detalhes. Eu diria o seguinte, eu diria que o livro coloca para fora entranhas do que nós estamos vivendo, das raízes históricas dessa intervenção das Forças Armadas, da Polícia Federal, a chegar no Judiciário, e as entranhas de ilegalidades. Professor, essa gama de ilegalidades que foram cometidas no processo, elas desaguaram na eleição de 2018. O senhor já disse aí, falou da proibição da entrevista do Lula, mas ela tinha também como objetivo, quando cercearam o direito do Lula a ser candidato, o PT indicou o Haddad, e o povo ficou sabendo que o Haddad era o candidato do Lula, e o Haddad, de um ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, de repente começou a ser conhecido pelo Brasil todo como candidato do Lula, e quase ganhou a eleição. Eu tenho dito para as pessoas que assim, o candidato das elites, né, e das elites aí também as famílias que controlam os meios de comunicação, o candidato deles era o Geraldo Alckmin, né, o PSDB cheiroso, né, e acabou que o Geraldo Alckmin, por conta do que é o PSDB em São Paulo e por ser o que ele não decolou a candidatura e acabou, por conta de uma tragédia, viabilizando um azarão. O senhor trata disso também no livro, né? Que é a entrada do Jair Bolsonaro nessa história, como ele sai de azarão para candidato viável, e aí, na esteira ainda, e com a ajuda do Sérgio Moro, a divulgação da delação do Palocci, que não tinha sido aceita nem pelo MP, nem pela PF, mas o Moro traz a delação para ele e homologa e distribui para os meios de comunicação a 3 dias da eleição. E isso ajudou a viabilizar a eleição do Bolsonaro,
e talvez por isso depois o Moro tenha virado ministro da Justiça. O Moro tinha como intenção ser ministro da Justiça, ser futuramente presidente da República, ou ele queria uma vaguinha no STF? Primeiro, o azarão, eu acho que o azarão Bolsonaro, não podemos ter a menor dúvida que o golpe judiciário, o que aconteceu por dentro do judiciário brasileiro para prender o Lula, para mantê-lo preso, para mantê-lo calado, ressalvando aqui que temos muitos grandes juízes, muitos desembargadores, ministros, etc., mas o fato é que estruturalmente se criou uma coluna vertebral que permitiu, e nossas instituições não foram fortes o suficiente para garantir a nossa democracia. Um juiz que não era competente conseguiu fazer quase 6 anos de operação seguida, constantemente, comandar a Polícia Federal. E veja, há uma sintonia com a Lava Jato, porque a Lava Jato ela ajuda, e esse é um dos elementos fundamentais da Lava Jato, que está ocorrendo em outros lugares da América Latina, ajuda a destruir a credibilidade da classe política. E, de início, os políticos achavam que isto era exclusivamente contra o PT. O PT, sim, era o maior alvo. O Lula, o PT, o maior alvo da Lava Jato. Mas, além do PT, a destruição da credibilidade da classe política como um todo. Porque quando se destrói a credibilidade da classe política, se destrói a credibilidade da democracia. E, com isso, se esvai os poderes do Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, e muito do Executivo. E, automaticamente, como não se tem vácuo de poder, o Supremo Tribunal Federal foi subindo com o poder máximo. Há uma desestruturação da nossa democracia. A ponto do Supremo Tribunal Federal mandar prender um senador da República, que foi o Delcídio, que não pode ser preso senão em flagrante delito por crime inafiançável. E não tivemos a compreensão do que isso significava. Parte do PT, inclusive, votou favorável à manutenção dele. O Aécio votou favorável à manutenção dele. E veja que o Aécio depois foi vítima da mesma coisa. Ele foi afastado do Senado. Quando a maturidade deveria ser, se há um problema com um dos deputados, vamos caçá-lo internamente, mas não vamos admitir a intervenção de outro poder no Poder Legislativo. Isso causou uma distorção no nosso sistema constitucional. Então, a Lava Jato, você veja, olha a quantidade de detalhes, olha que strike, influência americana, destruição, quase um impacto gigantesco na Petrobras, desemprego, destruição de indústria de base, racharam a nossa legalidade, a nossa constitucionalidade, manipularam o Supremo Tribunal Federal. E quando se racha a constitucionalidade e a classe política, por que o PSDB não subiu? Porque automaticamente vem à tona sentimentos encapsulados, antidemocráticos, fascistas, vem à tona imediatamente. Então, o que nós estamos vivendo é
evidente que o Bolsonaro é o reflexo direto da Lava Jato. Hoje estão separados, vou falar um pouco sobre isso, mas é um reflexo direto em razão da ideia de que se resolve a nossa democracia através de força policial. Nós ligamos a televisão e é o tempo inteiro operação da Polícia Federal, operação da Polícia Civil, operação não sei o quê, escândalos de polícia, como se os nossos problemas fossem resolvidos policialmente. Substitui a figura da importância da classe política, do legislativo, da discussão dos problemas nacionais, por um carro preto. Por isso a capa do livro ela é esse jogo de xadrez com a Polícia Federal, né, a bandeira dos Estados Unidos, e a manipulação aqui da mão americana. Né? O Bolsonaro, então, é a cria da Lava Jato. É isso aí. Direta. E o Sérgio Moro queria ser Supremo, sim, mas o seguinte, mas ele se reuniu com o atual ministro da Economia antes da eleição, ele divulgou delação premiada durante o processo eleitoral, como o Supremo acabou de dizer, ele manipulou a eleição e recebeu o prêmio de ser ministro da Justiça. Hoje é ex-juiz, ex-ministro e daqui a pouco talvez ex-advogado. Professor, nós vamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu vou dizer, fiquei apaixonado aqui pelo livro, adorei conversar com o senhor. Eu queria abordar outros assuntos, mas o tempo não vai dar. Mas eu quero recomendar aos militantes, aos colegas advogados, aos estudantes, a todo mundo que procure o livro. O livro é muito interessante. Eu, claro, e como advogado, gostaria muito, porque tem um trecho muito bom aqui que trata da omissão da OAB nesse processo da Lava Jato, né? E também então, as relações familiares dos lavajatistas, as relações... Isso, exata. Eu peço até desculpa de ter me alongado, mas... Não, foi espetacular. São tantos detalhes a tratarmos para compreendermos que acaba que eu sou tomado por uma fala mais longa. Eu agradeço a honra de ter vindo aqui debater. Podia dizer para o pessoal, professor, como é que se encontra o seu livro? Diria o seguinte: primeira questão, vão andando até uma livraria e tentem comprar o livro numa livraria, adotem uma livraria, porque elas estão precisando. Se não obtiverem numa livraria, a Amazon também vende o livro. E a Geração tem um hot site do livro. Então, meus amigos, minhas amigas, meus companheiras, queria agradecer a todos e a todas. Aqui, ó, Geopolítica da Intervenção, da editora Geração, um livro do professor, advogado, escritor, sociólogo, ensaísta, Fernando Augusto Fernandes. Professor, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, pela aula que o senhor deu aqui sobre a geopolítica da intervenção. Um abraço, muito obrigado.